Olá a todos, tenho certeza de que este vídeo vai gerar polémica, já que o assunto é bastante contencioso, pelo menos em alguns círculos na internet. Agora, qual é o assunto que você pergunta? Para aqueles que chegaram até aqui sem notar o título do vídeo, o assunto são os méritos da abordagem do porta-aviões blindado britânico versus o porta-aviões não blindado americano da Segunda Guerra Mundial. Agora, vamos começar apontando que chamar um lado de blindado e o outro de não blindado é uma simplificação excessiva. Os porta-aviões de ambas as nações eram blindados ao longo do casco. A principal diferença, que geralmente é o centro do debate, é o convés de voo nos porta-aviões britânicos, que estão envolvidos neste debate, pelo menos o convés de voo, que é o convés de comprimento total mais alto e de onde todos os aviões decolam, também era um convés blindado. Nos porta-aviões americanos, a armadura presente no plano horizontal estava muito mais baixa no navio, abaixo dos hangares. É importante notar que a armadura do convés dos porta-aviões britânicos não se estendia por todo o comprimento do convés de voo. O hangar e seu teto formavam uma caixa blindada e as extremidades do convés de voo eram reforçadas, mas não totalmente blindadas. E vamos também apontar que existem visões extremas em ambos os lados. Você vai ter alguns que vão dizer: "Oh, sim, a Marinha Real era estúpida, seus porta-aviões eram inúteis, eles se destruíram e qualquer porta-aviões americano passaria por cima deles e afundaria o grande caixão de metal com um único golpe. Essas pessoas são idiotas." Por outro lado, você tem algumas pessoas que dirão: "Oh, bem, os porta-aviões britânicos resistiriam a qualquer coisa que os americanos pudessem lançar contra eles. Mesmo se 98% do grupo aéreo britânico for dizimado, uma única bomba que passe destruirá completamente o frágil brinquedo de banho americano." Essas pessoas também são idiotas. Analisaremos os navios em questão, as escolhas de design que influenciam sua construção, os prós e contras nas áreas mais importantes e avaliaremos os resultados. Tenho minha própria opinião, mas o principal objetivo deste vídeo é apresentar os fatos e permitir que as pessoas tirem suas próprias conclusões. Porque, francamente, nem mesmo os principais historiadores navais concordam sobre a eficácia ou não das abordagens das duas nações. Você lê Brown, Friedman, Dooling e Garsky ou qualquer outro número de historiadores navais bem respeitados, e cada um deles tem sua própria visão sobre isso. Então, para eu tentar dizer, não, esta é a única e final e verdadeira visão sobre isso, seria uma arrogância em escala colossal. Para esta discussão, vamos analisar 5 classes de navios. Do lado da Marinha Real, vamos olhar para o Her Majesty's Ship Ark Royal, as classes Illustrious e Implacable. E do lado americano, vamos olhar para as classes Yorktown e Essex, já que esses 5 grupos de navios são aproximadamente contemporâneos e cobrem o período em questão. O original United States Ship Wasp é desconsiderado por ser deliberadamente construído leve para usar a tonelagem do tratado, não sendo um exemplo justo a ser usado. Os navios foram projetados e construídos nesta ordem: o Ark Royal, seguido pelos Yorktowns, depois os Illustriouses, em seguida os Implacables e finalmente os Essexes. O Her Majesty's Ship Indomitable, o último da classe Illustrious, era algo como uma casa intermediária entre essa classe e os Implacables. As duas marinhas projetaram seus porta-aviões para operar principalmente em ambientes específicos, apesar de terem compromissos globais. Isso é bastante revelador, especialmente no caso da Marinha Real. Os porta-aviões americanos foram criados para atuar no Pacífico contra o Japão. Os Yorktowns foram construídos quando o Japão era considerado o inimigo principal, e a maioria dos Essexes, quando o Japão já era fisicamente o inimigo principal. Já os britânicos construíram o Her Majesty's Ship Ark Royal, acreditando que o Japão seria o inimigo mais provável, mas quando as classes Illustrious e Implacable surgiram, o adversário mais provável para o Reino Unido era certamente uma potência europeia. Isso levou a diferentes prioridades em relação à autodefesa. Para um porta-aviões americano ou o Ark Royal no vasto Pacífico, o inimigo mais provável, e na maioria das circunstâncias, o único possível seria o grupo de voo de outro porta-aviões, ou possivelmente pequenos grupos de aeronaves de várias bases em ilhas, pois não se esperava que o Zero tivesse um alcance mais comparável a um bombardeiro pesado do que a um caça de ataque.
De qualquer forma, tais oponentes teriam um suprimento finito de aeronaves dentro da capacidade de um porta-aviões amigo para combinar, já que ambos enfrentariam restrições operacionais semelhantes em termos de tamanho e carga útil das aeronaves. Essas aeronaves teriam carga de bombas e torpedos limitada comparada a aeronaves mais pesadas, baseadas em grandes aeródromos terrestres. Além disso, o pacote de ataque não seria composto apenas por aeronaves de ataque, pois o grupo de porta-aviões também teria seus próprios caças. Surgiu então a lógica de que a melhor defesa para um porta-aviões seria equipá-lo com o máximo de aeronaves possível para igualar e sobrecarregar os atacantes, que não seriam capazes de superar tal grupo aéreo sem usar mais porta-aviões do que a marinha em questão, e os Estados Unidos da América acreditavam que poderiam superar quase qualquer combinação de inimigos. Nesse cenário, você iria desmantelar e destruir ataques inimigos com suas próprias aeronaves, ou enfraquecê-los o suficiente para que as baterias antiaéreas da frota e manobras evasivas permitissem que os navios evitassem ser atingidos. Que ponto seu grupo aéreo poderia concentrar um contra-ataque capaz de destruir o inimigo? No teatro europeu, com as águas confinadas do Mediterrâneo e do Mar do Norte e áreas associadas, a principal e única ameaça esperada, a menos que outra marinha europeia construísse um porta-aviões funcional, eram aeronaves baseadas em terra. Estes representavam dois problemas notáveis, além da oposição prevista no Pacífico. Primeiramente, além de aeronaves de motor único, você poderia esperar bombardeiros médios e pesados de 2, 3 e 4 motores carregando bombas maiores e mais delas, bem como torpedos únicos ou múltiplos. Ainda mais crucial, com diversos aeródromos operando plenamente, seria possível prever ataques em quantidades esmagadoras. Realmente não importava se seu porta-aviões tinha 1, 2 ou 3 esquadrões de caças, se o inimigo aparecesse com meia dúzia de seus próprios esquadrões de caças, e o mesmo novamente em aeronaves de ataque. Assumindo que a competência do inimigo estava ao alcance da voz do seu próprio, esses atacantes passariam em números grandes, e nesse ponto seria inevitável que você fosse atingido, então se torna mais importante proteger seu navio do impacto. Vários jogos de guerra americanos, os problemas da frota dos anos 30, também parecem indicar que quem atacasse primeiro provavelmente afundaria o porta-aviões inimigo ou porta-aviões de imediato. E o avanço do desempenho das aeronaves no período imediatamente anterior à invenção e implantação do radar embarcado é especificamente no campo da velocidade parecia indicar para ambas as marinhas que os próprios caças de um porta-aviões provavelmente seriam incapazes de interceptar ataques de entrada. A menos que já estivessem no ar por algum motivo, as lições tiradas disso foram novamente bastante diferentes, com os americanos concluindo que o maior grupo de ataque possível permitiria que eles causassem o máximo de dano possível, idealmente antes que o inimigo os encontrasse. E se não, então pelo menos causar mais dano do que a perda de seus próprios porta-aviões implicaria. Os britânicos, talvez mais pessimistas, concluíram que, além de suficientes caças para uma patrulha aérea de combate, a principal ênfase deveria estar em sobreviver ao inevitável para poder contra-atacar depois de serem atingidos. Havia um fator adicional. Enquanto a maioria das aeronaves baseadas em porta-aviões podia carregar 250 ou 226,8 kg, os bombardeiros terrestres e de mergulho podiam trazer mais consistentemente bombas de 453,592 kg ou maiores, que não só perfuravam mais profundamente, mas carregavam muito mais poder explosivo. E assim, o risco de danos fatais, mesmo com um ou dois acertos, era muito mais significativo ao enfrentar oponentes baseados em terra. E claro, você não pode afundar um aeródromo, o que significava que você poderia esperar dia após dia de ataque sustentado. E mesmo que de alguma forma você lutasse através de uma defesa aérea baseada em terra muito maior e conseguisse derrubar um aeródromo, haveria mais meia dúzia ao alcance, e a pista era relativamente fácil de reparar, pois não precisava passar semanas ou meses indo e voltando de um dique seco. Isso, por sua vez, ditava a decisão básica sobre usar ou não um convés blindado. Para as classes Illustrious e Implacable, projetadas para operar no alcance de grandes forças aéreas baseadas em terra, não havia escolha. Eles seriam atacados e nenhum grupo aéreo em um ou mais porta-aviões poderia deter um ataque terrestre massivo. E você poderia razoavelmente esperar ser atingido como resultado.
Para o Ark Royal, os Yorktowns e os Essexes, operando longe do suporte terrestre contra grupos aéreos limitados, se você mutilasse uma ou duas grandes ondas de ataque, poderia concluir que o perigo havia passado, e era improvável que o inimigo pudesse te sobrecarregar, assim o convés de voo foi mantido sem blindagem para maximizar o grupo aéreo. Então, qual impacto isso e outras decisões tiveram na operação geral e no grupo aéreo do navio? Agora analisaremos os fatores que influenciaram o tamanho e as capacidades de ataque do grupo aéreo de um porta-aviões e ver como eles foram afetados ou afetaram a escolha de decks de voo blindados ou não blindados. Então, decks de estacionamento. Uma das outras grandes diferenças nas primeiras carreiras operacionais de vários navios foi o uso de decks de estacionamento. Aqui, algumas das aeronaves são armazenadas no convés de voo em vez de no hangar. Para os porta-aviões americanos, isso era praticamente certo, aumentando o número de aeronaves operacionais transportadas devido ao espaço de armazenamento adicional oferecido. As aeronaves estão cheias de coisas que gostam de queimar e explodir, mas com um convés de voo que oferecia pouca resistência às bombas, pouco importava onde as aeronaves estavam quando uma bomba atingia. Na verdade, tê-las no convés era, em alguns casos, mais seguro, já que uma aeronave em chamas poderia ser empurrada para fora se pegasse fogo, enquanto a mesma aeronave em chamas no hangar era um problema muito mais complexo e mortal. Havia também o clima. Nas vastas extensões do Pacífico, à parte do ocasional tufão, o mar era geralmente, relativamente falando, bastante calmo, e armazenar aeronaves no convés apresentava pouco risco de danos ou perda. No Mar do Norte, por outro lado, poderia-se razoavelmente esperar que as aeronaves no convés caíssem ou fossem lavadas para o mar, ou danificadas, ou mesmo arrancadas pelos tempestades e mares pesados bastante regulares encontrados. O Mediterrâneo geralmente era mais calmo, mas quando ficava agitado, o que acontecia regularmente, ficava realmente agitado. Sendo um corpo de água fechado, havia poucos lugares para onde ir, enquanto no Pacífico geralmente era possível evitar um tufão se avisado com antecedência suficiente. Isso implicava que um porta-aviões americano de mesmo tamanho poderia transportar mais aeronaves no total, arriscando perder parte de seu grupo aéreo em condições climáticas extremas, independente do espaço de armazenamento do hangar. O ápice disso foi observado após um dos principais tufões que atingiu o Teatro do Pacífico no final da Segunda Guerra Mundial. Diversos porta-aviões americanos perderam um número significativo de aeronaves, e os convéses de voo mais leves de alguns navios sofreram danos estruturais importantes. O almirante Halsey sinalizou para os navios próximos da frota do Pacífico britânica para relatar o estado de seus próprios navios após o tufão. O Her Majesty's Ship Indefatigable, cujo hangar blindado, proa fechada e convés de voo resistiram bem a tudo, respondeu de forma bastante atrevida: Que tufão? Agora olhamos para os hangares. Eles foram especialmente afetados pelas escolhas de design. Os porta-aviões americanos preferiam hangares abertos, enquanto os britânicos optavam por fechados, parcialmente devido ao clima, mas principalmente pela natureza do convés de voo. Um convés de voo blindado exigia muito suporte, e os lados, parte do casco, eram consideravelmente mais espessos, ocupando mais espaço e limitando o volume disponível. Porém, proporcionava maior segurança, assumindo que a armadura do convés resistisse, pois todos os lados do hangar também eram blindados contra estilhaços, explosões, projéteis e tiros. A altura do hangar também foi considerada. Na época em que foram projetados, adequavam-se às aeronaves em uso, mas se construídos apenas com a altura suficiente, as aeronaves futuras poderiam não caber. Nos porta-aviões britânicos, as restrições de espaço e peso impostas pelos sistemas defensivos, incluindo a armadura, resultaram em hangares com alturas geralmente menores, impedindo-os de operar alguns tipos modernos de aeronaves mais tarde em suas vidas. Curiosamente, enquanto o Yorktown, Illustrious e Essex optaram por um único hangar, com o Illustrious tendo um hangar cerca de 1 metro mais baixo que os navios americanos, o Ark Royal Indomitable e os Implacables na verdade tinham 2 decks de hangar, embora no último, ambos os decks tivessem apenas 4,5 metros de altura, comparado a pouco mais de 5 metros nos navios americanos. O único hangar do Illustrious, na verdade, tinha cerca de 4/5 do espaço de um Yorktown, e o Indomitable e Implacable tinham mais espaço do que o design americano. O deck do Yorktown permitia um maior número total de aeronaves operacionais, mas o Essex levava a melhor.
com a maioria das aeronaves operacionais e muitas peças sobressalentes, incluindo corpos de aeronaves. Curiosamente, com o deck envolvido, o Implacable se torna um navio mais eficiente em termos de aeronaves transportadas por tonelada, provavelmente devido ao segundo hangar, supondo que todas se encaixem. O número de aeronaves nos porta-aviões americanos variava devido à prática de transportar aeronaves sobressalentes em diferentes estados de montagem amarradas ao teto do hangar. Já os britânicos optaram pela classe Unicorn de porta-aviões de suporte para lidar com reparo e reabastecimento de aeronaves. Por exemplo, em um ponto de sua carreira, o Yorktown carregava teoricamente 88 aeronaves, mas 22 dessas eram peças sobressalentes não operacionais, com 66 em condições de voo, mas em outros momentos parecia carregar menos aeronaves, mas na verdade seria capaz de voar mais. As aeronaves usadas pelas marinhas, como Vingadores e Corsários, também têm relevância para sua capacidade geral no final da guerra, estando presentes nos porta-aviões de ambas as marinhas. Entretanto, a Marinha dos Estados Unidos possuía designs superiores de asas dobráveis para suas aeronaves de porta-aviões, o que ficou evidente no início da guerra, quando as duas marinhas operavam aeronaves muito distintas. Os britânicos tendiam a ter aeronaves com asas dobradas para trás e ao redor, enquanto as americanas dobravam suas asas para cima, devido aos seus hangares mais altos. Ademais, os aviões americanos de porta-aviões eram um pouco menores que os britânicos, o que facilitava acomodar mais aeronaves em um espaço limitado. O Wildcat e o Dauntless, por exemplo, eram ambos menores que o Fulmar e o Skua, que eram seus contemporâneos da Marinha Real. Somente os bombardeiros de torpedo americanos, Devastator e Avenger, eram um pouco maiores que seus equivalentes, Swordfish e Barracuda. De forma útil para a Marinha dos Estados Unidos da América, os porta-aviões transportavam menos bombardeiros de torpedo em comparação com bombardeiros de mergulho e caças. De modo geral, as aeronaves americanas permitiam transportar mais aviões em um determinado espaço comparado às britânicas, pelo menos até começarem a usar praticamente os mesmos modelos. Agora vamos olhar para o armamento antiaéreo. Parte do espaço e do peso de qualquer porta-aviões deste período é composta pela sua bateria antiaérea. O armamento antiaéreo projetado para o navio revela as prioridades das duas marinhas. Certamente todos os porta-aviões receberiam upgrades e armas extras posteriormente, mas isso está claramente além do que foram projetados para aguentar. O interessante é que mostra que foi realmente a Marinha Real e não a Marinha dos Estados Unidos que colocou muito mais ênfase na capacidade do navio de se defender, quando você olha para o conjunto total de armamento antiaéreo, contando e desconsiderando a artilharia antiaérea leve de até 20 milímetros, que gradualmente se tornou obsoleta durante a guerra. Tanto em número total de canos de armas quanto em poder de fogo por tonelada, a Marinha Real está significativamente à frente, mesmo comparando as classes Implacáveis e Essex, construídas com experiência de guerra. Pode-se discutir longamente sobre a eficácia de armas antiaéreas específicas. As metralhadoras e armas de 2,79 cm em porta-aviões mais antigos eram consideradas inadequadas, sendo substituídas por canhões de 40 mm como Bofors ou Pom-Poms e Oerlikons de 20 mm em navios mais recentes. Mas é claro que, do ponto de vista do design, a Marinha Real estava claramente esperando que seus navios tivessem que se defender, bem como se proteger separadamente de seus grupos aéreos, muito mais do que a Marinha dos Estados Unidos estava. Esse compromisso, adicional com a defesa antiaérea, com todo o peso associado, munição, alojamentos extras para a tripulação e outros suprimentos, reduziria a capacidade do porta-aviões de operar e transportar aeronaves. Agora vamos dar uma olhada no tamanho do navio. Uma coisa que nem sempre é apreciada é o tamanho dos vários porta-aviões. As pessoas assumem que todos têm mais ou menos o mesmo tamanho, mas isso está longe da realidade. Os porta-aviões americanos eram mais leves, mais estreitos na linha d'água, porém consideravelmente mais longos. O deslocamento também varia, sendo o deslocamento padrão do Yorktown o menor por uma margem considerável, e o Essex o mais pesado por uma margem ainda maior.
A maior densidade volumétrica dos porta-aviões britânicos, devido à armadura e às pesadas baterias antiaéreas, é evidenciada pelo fato de que, embora as três classes britânicas variassem de pouco mais de 2.000 a quase 4.000 toneladas mais pesadas, todas eram consideravelmente mais curtas que os Yorktowns e muito mais curtas que os Essexes, ainda mais pesados. A diferença nas dimensões físicas, principalmente no comprimento, possibilitada pela construção mais leve, permitia aos navios americanos mais espaço e, consequentemente, mais aeronaves por tonelada nos Yorktowns. A densidade seccional da classe Essex era muito maior, equiparada aos navios britânicos, mas possuía um convés de hangar blindado, quase tão espesso quanto o convés de voo do porta-aviões britânico, o que provavelmente explica isso, bem como porque sua relação de aeronaves por tonelada é significativamente pior do que a dos Yorktowns. Sua principal vantagem sobre todos os outros porta-aviões em construção era simplesmente o tamanho, proporcionando maior capacidade, independente de outros fatores. Os Essexes, mesmo em sua versão mais curta, foram projetados com cerca de 4.000 toneladas a mais de deslocamento do que o próximo maior porta-aviões em construção nas duas marinhas. Devido a isso, eles são cerca de 100 pés mais longos do que os porta-aviões blindados britânicos e quase tão largos. Isso não significa que os Essexes eram um projeto ruim, pelo contrário, eram excelentes. No entanto, era de se esperar que um navio várias milhares de toneladas mais pesado e 100 pés mais longo fosse um porta-aviões superior, mesmo sendo um projeto mediano. Assim, sua clara superioridade sobre o resto não surpreende. Agora vamos olhar para a durabilidade dos navios. É aqui que a maioria dos argumentos sobre as duas filosofias de design tendem a circular. De fato, existem três formas de durabilidade a considerar, o que frequentemente é negligenciado. Uma é a durabilidade tática. Isso se refere à capacidade do navio de resistir ao impacto com seu sistema de proteção, minimizando o dano para continuar as operações táticas imediatas ou retornar ao status operacional rapidamente. Se o navio falhar no teste, passe para o 2. Durabilidade sobrevivível. Se um navio sofre danos graves e é tirado de ação, ele pode sobreviver tempo suficiente para chegar ao porto de origem e ser reparado em um dique seco voltando à ação. Isso também abrange, na extremidade inferior, danos que tiram o navio de ação para a maioria ou todas as operações táticas atuais, mesmo que alguma capacidade operacional seja restaurada posteriormente. Na extremidade superior, retrata o navio como um naufrágio flutuante, destacando sua capacidade de se manter sobre a água. Afinal, um navio avariado pode ser consertado. Um navio que afunda ou é de outra forma irrecuperável é uma perda total. E finalmente você tem 3, durabilidade estratégica. Isso é supondo que o navio esteja tão danificado que requer tempo de estaleiro. Este aspecto cobre quanto tempo ele precisa no estaleiro, comparável ao ataque dirigido a ele, e também como o ataque afeta fundamentalmente o navio em questão em operações posteriores. Por exemplo, se o navio é torpedeado, mas após reparos funciona como novo, então é bom nesta categoria. Por outro lado, se um navio é torpedeado no mesmo lugar pela mesma arma e agora estaria para sempre restrito em velocidade máxima devido ao impacto deformando as estruturas do casco, então o navio é bastante ruim nesta categoria. A durabilidade deve ser considerada em uma base por navio. O número total de navios presentes ou alinhados para substituí-lo é um tanto irrelevante. Se você dirige 24 horas e leva uma semana para ser reparado, o fato de serem tão baratos que você tem mais uma dúzia alinhados e pode simplesmente alternar entre eles para permanecer na estrada, não torna os carros particularmente duráveis, embora seu sistema de transporte seja. Claro que muito já foi escrito sobre isso, algumas coisas boas e outras terrivelmente tendenciosas em ambas as direções. Algumas das últimas parecendo muito informadas, mas misturando mentiras descaradas com alguns fatos. Então existem dois tipos principais de ataque onde essa diferença de durabilidade entra em jogo: ataque de bombardeio convencional e kamikazes. Isso significa excluir navios que foram afundados por torpedos, tiros, etc., a menos que também tenham sido atacados de outras maneiras anteriormente, caso em que a forma como resistiram a esse assalto é relevante, mas a perda para torpedos não é, já que obviamente torpedos não atingem convés de voo.
Nisso, a durabilidade tática dos porta-aviões britânicos surpreende bastante comparada à dos navios americanos. Então vamos olhar primeiro para os acertos de bomba. Nosso primeiro exemplo é o United States Ship Hornet, perdida na Batalha das Ilhas Santa Cruz. O naufrágio da embarcação foi causado principalmente pelos torpedos, mas durante o primeiro ataque, ela também foi atingida por 3 bombas de mais de 226,8 kg cada, um kamikaze não intencional e os torpedos. 2 dessas bombas eram semi-perfurantes de armadura e ambas penetrariam até 3 convéses abaixo, causando grandes danos. No total, 97 homens morreram devido a 4 impactos de bombas e kamikazes, deixando o navio incapaz de continuar as operações de voo. Os caças de Hornet e Enterprise não conseguiram evitar que os ataques atingissem seus alvos. Embora os torpedos nos primeiros e segundos ataques tenham sido decisivos para afundar o navio, mesmo sem eles, o navio estaria incapaz de continuar operando sem um grande reparo. Na mesma batalha, o Enterprise sofreu grandes danos, 44 mortes, e teve que se retirar para reparos após ser atingido 2 vezes e quase colidir com bombas semelhantes, mas ainda conseguiu recuperar aeronaves. Os confrontos frequentes do Enterprise com a Marinha Imperial Japonesa exemplificam diversos outros casos. Na Batalha das Ilhas Salomão Orientais, ela foi atingida por 3 bombas de 250 kg. 2 bombas semi-perfurantes de armadura penetraram vários convéses, causando grandes danos, juntamente com uma bomba de propósito geral que detonou ao atingir o convés, além de 4 quase acertos. Neste caso, ela recuperou aeronaves pouco após os ataques, com 77 mortos, mas precisaria de meses de reparos para voltar ao combate. Yorktown perderia 66 homens no Mar do Coral por um único golpe penetrante de uma bomba de 550 libras, que também incapacitaria seus motores e precisaria de 3 meses para reparar. Em Midway, estilhaços de uma detonação no convés iniciaram um incêndio no hangar, outro golpe penetrou e desativou alguns de seus motores, e um terceiro passou pelo lado, na área de um dos elevadores, e causou um incêndio. Coletivamente, esses danos pararam o navio. Agora, um excelente controle de danos estava gradualmente trazendo o navio de volta à velocidade operacional e trabalhando para retomar as operações de voo para as aeronaves, ainda no convés, quando um ataque fatal de torpedo chegou. Agora, olhando para os navios britânicos, o Her Majesty's Ship Illustrious levaria 5 quase acertos de bombas de 1.100 e 2.200 libras, além de um total de 7 acertos de uma mistura de bombas de 550 e 1.100 libras, bem como uma única bomba de 2.200 libras. Acredite ou não, ela ainda operava como um porta-aviões até que a bomba de 2.200 libras atingisse, que a análise indicou que apenas derrotou o convés de armadura. Mas o impacto iniciaria incêndios e causaria danos que a tirariam de ação como porta-aviões, embora o relatório tenha observado que, ao iniciar o fusível e diminuir sua descida, o convés blindado fez a bomba explodir no hangar, evitando danos incapacitantes em convéses abaixo. Illustrious seria capaz de voltar em segurança por conta própria para o porto e sofreu 126 mortos e precisou de meses de reparos em vários docas. Sem ajuda durante o bombardeio da Luftwaffe em seu primeiro cais, antes dela ir aos Estados Unidos da América para concluir os reparos que viraram uma reforma. O Indomitable receberia 2 acertos e 3 quase acertos de armas de 250 kg sem atingir as seções blindadas. Eles conseguiram tirá-la das operações de voo e matar 46 da tripulação, necessitando de vários meses de reparos, mas durante a mesma operação, a Vitoriosa foi atingida por 2 pequenas bombas que atingiram o convés de voo blindado, que, segundo a tripulação, fez as bombas quicarem para o lado como bolas de cricket sem causar nenhum dano real. A Formidável receberia 2 acertos e um quase acerto de uma bomba de 1.000 quilos, mas permaneceu operacional, embora as bombas não tenham atingido o centro com 12 mortos nos ataques. Em resumo, os porta-aviões britânicos geralmente sofrem menos mortes por peso de explosivo e, em certos casos, mantêm-se mais operacionais. Mas, olhando para as batalhas e operações onde esses incidentes ocorreram, eles não conseguiram infligir tanto dano ao inimigo quanto os porta-aviões americanos fizeram em troca de sofrerem seus próprios danos. Além disso,
Dado os efeitos das bombas de 550 libras, é duvidoso que os navios americanos teriam sobrevivido aos golpes que o Illustrious sofreu. Porém, devido ao número de acertos e dano total, os navios britânicos necessitariam de mais tempo no estaleiro para reparos, enquanto os americanos, mesmo mais afetados de imediato, demandariam menos tempo antes de retornarem ao serviço operacional. Mudando para kamikazes, os porta-aviões de ambas as nações sofreriam múltiplos ataques, incluindo raspões que causaram pouco dano. Contudo, ao observar os kamikazes que acertaram golpes sólidos, uma grande diferença fica evidente. Nesses ataques, as condições geralmente eram um pouco diferentes dos bombardeios. As bombas carregadas pelos kamikazes tendiam a pesar cerca de 250 kg, mas sua capacidade de perfurar a armadura era um pouco diminuída por ainda estarem presas ou apenas liberadas da aeronave. Simultaneamente, a massa da aeronave e os efeitos do combustível remanescente a bordo aumentavam os riscos de incêndio em caso de impacto. Todos os porta-aviões blindados britânicos, exceto o Implacable, que parecia ter uma vida encantada, seriam atingidos por pelo menos um ataque kamikaze, e alguns mais de um. No entanto, com exceção de um ataque ao Formidable, onde um fragmento de placa de armadura deslocado pelo impacto da bomba danificou alguns dos motores e reduziu temporariamente a velocidade, a soma de todos esses ataques kamikaze resultou em danos mínimos e baixas mínimas. Com os navios universalmente de volta às operações de voo completas em horas, e às vezes menos, com qualquer dano reparado posteriormente no cais, uma vez que a operação tática em que os navios estavam participando havia sido concluída. Por outro lado, dos navios das classes em consideração, Enterprise, Essex, Intrepid, Randolph, Ticonderoga, Bunker Hill e Franklin sofreram ataques kamikaze que causaram grandes danos e forçaram os navios a se retirar para reparos com baixas significativas, com Ticonderoga, Bunker Hill e Franklin sendo preservados unicamente pelos excelentes esforços de controle de danos de suas tripulações. Em todos os casos, a principal diferença parecia ser o convés de voo. Os convéses blindados britânicos pararam os ataques praticamente mortos, com pouco dano abaixo do nível do convés de voo. Em alguns casos, os ataques foram listados como desvios porque os kamikazes caíam solidamente no convés do navio, mas simplesmente saltavam ou deslizavam para o lado, enquanto os ataques nos porta-aviões americanos perfuravam o convés ou explodiam um grande buraco nele, com o efeito de que danos significativos e fogo se espalhariam para o hangar, que estava, claro, cheio de material mais inflamável e explosivo, o que levava a uma conflagração muito maior e mais danos resultantes. Hancock. O navio parecia ter uma sorte simultaneamente terrível e brilhante, sendo atingido diversas vezes por fragmentos de kamikazes que sua artilharia antiaérea derrubava, resultando em nunca ficar fora de ação por mais de poucas horas. Em geral, os porta-aviões britânicos aparentam ter tido uma sobrevivência tática consideravelmente maior, principalmente contra kamikazes. Os porta-aviões de ambas as nações tiveram boa durabilidade, mas a vantagem seria dos britânicos, já que paravam na água com menos frequência. Algumas perdas por torpedos na Marinha dos Estados Unidos da América poderiam ser atribuídas a falhas de motor e desligamentos que atrasavam os navios. Os esforços americanos de controle de danos mantiveram vários navios à tona quando a maioria os teria considerado perdidos. Em termos de durabilidade estratégica, os navios americanos parecem ter sido reparados muito mais rápido, embora se possa argumentar que isso ocorreu porque se você danificasse um porta-aviões britânico através de sua armadura o suficiente para precisar de doca, provavelmente teria causado muito mais danos, mas ainda assim, nenhuma das nações perdeu um porta-aviões de frota dos tipos considerados para ataques associados apenas com bombas ou kamikazes, com todas as perdas de casco vindo eventualmente de ataques de torpedo. Avaliando a partir disso, parece que o sistema blindado britânico era preferível do ponto de vista de manter um navio vivo e em ação. E a Marinha dos Estados Unidos parecia concordar, já que vários relatórios de oficiais da linha de frente e avaliações feitas em casa tinham uma boa opinião sobre a sobrevivência dos porta-aviões britânicos e incentivavam o uso de um sistema similar em seus próprios navios.
Devido a essas recomendações, a classe Midway e os subsequentes porta-aviões dos Estados Unidos da América teriam um convés de voo blindado. No entanto, os americanos não adotaram o hangar blindado e, de fato, os britânicos também abandonariam isso em seus projetos pós-guerra. Além disso, a sobrevivência de um porta-aviões é apenas uma parte de sua capacidade como sistema de armas. A discussão sobre convés de voo blindado versus não blindado se concentra nos próprios navios, o que para a maioria dos navios está bom, mas para porta-aviões cujo objetivo principal é alcançado por aeronaves, não é o quadro completo. Os porta-aviões britânicos tinham limitações no tamanho do grupo aéreo e tipo de aeronave, mesmo quando ampliaram seus grupos posteriormente com estacionamento no convés e outras medidas. Isso se devia, em parte, por serem navios menores, mas também pelo efeito do maior peso das características defensivas. Isso implicava que as perdas de aeronaves prejudicavam mais seu grupo de voo e poder de ataque como um todo. Por exemplo, os ataques kamikaze deixaram os porta-aviões relativamente bem, mas as aeronaves destruídas comprometeram sua capacidade de continuar lutando. Por outro lado, algo como Bunker Hill estar completamente fora de ação significou uma perda total do grupo aéreo. No entanto, é no poder de ataque geral que, sem surpresa, os porta-aviões americanos têm uma vantagem. Pode-se argumentar que a classe Illustrious teria sobrevivido e permanecido operacional durante os danos sofridos por Hornet, Yorktown e Enterprise na primeira metade da campanha do Pacífico. No entanto, é improvável que causassem o mesmo nível de danos infligidos pelos porta-aviões americanos à Marinha Imperial Japonesa, em batalhas como Mar de Coral, Midway, Santa Cruz e Ilhas Salomão Orientais. Então, nesse ponto, é perfeitamente válido perguntar o que é melhor: perder um ou dois porta-aviões em troca de destruir vários porta-aviões inimigos, ou manter todos os seus porta-aviões, mas ao mesmo tempo o inimigo mantém a maioria ou todos os seus. Essa é uma decisão que, obviamente, todos têm que tomar por si mesmos. No geral, o fato de ambas as marinhas adotarem elementos do design uma da outra, sendo decks de voo blindados na Marinha dos Estados Unidos da América, e grupos de voo maiores na Marinha Real, respectivamente, entre outras coisas, indicaria para mim que o verdadeiro ótimo estava em algum lugar no meio. No entanto, com base nas informações fornecidas neste vídeo, deixo aos espectadores fazerem sua própria avaliação final sobre qual era o melhor sistema de armas, ou se eram simplesmente dois lados da mesma moeda trabalhando para um eventual design de propósito comum. É isso. Obrigado por assistir. Para sugerir ou comentar sobre naves a serem analisadas, utilize os comentários abaixo. Lembre-se de comentar no post fixado sobre o dique seco.